Olá, meu nome é Linda e eu vou te contar como todos da nossa sala ficamos presos na escola por 2 dias e logo você saberá como isso aconteceu. Uma vez, parte da nossa turma foi convidada para ir à escola em um dia de folga para preparar o salão para a próxima competição de dança entre os alunos do nosso distrito. Por que nossa turma foi escolhida? Bem, porque somos as pessoas mais ativas e criativas. Eu estava na lista daqueles que foram convidados a preparar as roupas que planejávamos mostrar entre as performances dos dançarinos. No total, éramos 8 alunos e um professor. Nós colocamos uma boa música para tocar e todos começaram a fazer suas atividades. Foi interessante e nos divertimos bastante. Logo, o professor correu para o corredor e começou a gritar que havia uma inundação. Parecia o episódio de uma série. Todos corremos para a janela e vimos um enorme fluxo de água. Havia carros flutuando, árvores, partes de casas e também lixo. Eu queria correr para casa, mas a professora me parou e disse que era suicídio. Tivemos que subir até o último andar da escola e esperar por ajuda lá. No quarto andar tínhamos uma sala de jantar, então corremos para lá rapidamente. Obviamente, todos tentaram ligar para seus parentes, mas a conexão não funcionou. Foi tão assustador. Perguntamos à professora o que estava acontecendo e ela disse que não tinha resposta para essa pergunta naquele momento, mas ela nos recomendou manter a calma e seguir as instruções. Manter a calma? Onde estão nossos pais? O que aconteceu com eles? Quando eles vão nos encontrar? Quando essa enchente vai acabar? De onde vem toda essa água? Ficamos tomados pelo pânico e começamos a chorar. Então nos aproximamos das janelas e olhamos para fora. Um pouco mais tarde, quando nos acalmamos, começamos a conversar sobre como somos impotentes diante das forças da natureza. Parecia que nossos medos e sonhos não realizados estavam flutuando lá embaixo. Quando finalmente recuperamos nossa consciência, vimos nossa professora pegando suprimentos de comida nos armários da cantina e colocando na mesa. Ela disse que não sabíamos por quanto tempo ficaríamos ali, então precisávamos usar os produtos racionalmente. Havia vários pacotes de salgadinhos, alguns pepinos, meio pedaço de pão e algumas batatas cruas. Mas como havia bastante água, a professora nos lembrou que quando bebemos mais, sentimos menos fome. Demos algumas mordidas e depois continuamos a assistir o que estava acontecendo de nossas janelas. A Suzy estava ao meu lado e ficamos pensando o que mudaríamos se soubesse que amanhã seria o fim do mundo. Naquele momento, eu vi o carro dos meus pais totalmente destruído, flutuando lá embaixo. Eu não poderia estar enganada, porque havia o logotipo e o anúncio da loja da nossa família. Isso significa que simplesmente não existem outros carros como este. E o pior é que no banco do passageiro parecia que havia alguém. Mãe, mamãe, eu comecei a gritar. A professora e os outros alunos vieram correndo até mim. Eles viram o carro e também a silhueta humana e tentaram me acalmar. Mas não havia como errar. Além disso, minha mãe sempre se sentava no banco do passageiro. O que eu vivi naquele momento? O chão se abriu debaixo dos meus pés. Eu não via mais saída. Eu estou aqui, compartilhando os restos de comida com meus colegas e minha mãe está morta lá dentro do carro. Eu parei de ouvir todo mundo e meus colegas de classe decidiram não me incomodar e me deram um tempo para que eu pudesse me recompor. Quando a noite chegou, não havia eletricidade na escola, estava frio e sombrio por lá. Gradualmente, as baterias dos nossos telefones começaram a acabar e apenas uma única vela que encontramos na cantina nos esquentava. E o pior é que tínhamos apenas 2 batatas cruas e um saquinho de biscoitos. De manhã, todos nós cochilamos e quando acordamos, descobrimos que os últimos suprimentos de comida tinham acabado. Quem fez isso? Quem se atreveria a pensar apenas em si mesmo em uma situação dessas? Tentamos descobrir, mas infelizmente foi impossível. Não havia evidências ou pistas nenhuma. Decidimos deixar isso para lá, mas ficamos com uma sensação desagradável. Era difícil perceber que havia um traidor entre nós. O dia inteiro ficamos olhando de rabo de olho um para o outro e realmente não conversamos. Mas depois decidimos aliviar a tensão e jogar stop. Isso nos animou um pouco. Mas eu ainda não conseguia parar de pensar que tinha perdido minha mãe e estava preocupada com meu pai. Queria que ele tivesse sobrevivido. À noite, o Max se sentiu mal, sua temperatura subiu e ele teve náuseas. Ficamos muito preocupados com ele, mas nem podíamos ajudar porque não tínhamos um kit de primeiros socorros.
Então ele admitiu que foi ele quem comeu nosso suprimento de comida. Ele viu mofo no saco de biscoitos, mas estava com tanta fome que não conseguiu parar de comer. Parecia que ele tinha conseguido o que merecia, mas lamentamos por ele de qualquer forma. Também tínhamos medo que ele piorasse antes de sairmos dali. No dia seguinte, o fluxo de água foi interrompido e isso nos animou. A ajuda chegaria em breve. Mas estávamos com tanta fome que todos os nossos pensamentos eram sobre comida. Não conseguíamos mais olhar para a água, mas felizmente ainda tinha. À noite, vimos um barco salva-vidas e começamos a gritar. Finalmente eles nos viram. Mas o socorrista nos disse para esperar um pouco mais, pois um helicóptero iria nos buscar. Naquele momento, Max já estava se sentindo melhor e nós esperávamos pacientemente por um encontro com nossos pais e um almoço. O helicóptero chegou pela manhã e fomos levados para um abrigo temporário para vítimas de enchentes. Houve uma falha na barragem da nossa cidade e esse foi o motivo do desastre. Nossos pais nos encontraram no abrigo, eles também estavam lá. Eu não podia acreditar quando vi minha mãe sã e salva. Meu pai tinha levado um manequim de nossa loja naquele dia para tirar fotos de vários novos modelos de vestidos que a minha mãe tinha costurado no dia anterior. Quando a inundação começou, o manequim estava dentro do carro e eu confundi com minha mãe. Como eu fiquei feliz naquele momento! Foi um milagre para mim. Também foi um milagre o fato de não haver vítimas da enchente em nossa cidade. Meus colegas ficaram felizes por ver seus pais e por comer uma comida gostosa. Quanto ao Max, ele recebeu sua punição. Enquanto comíamos, ele recebia soro na veia e amaldiçoava os biscoitos. Você já esteve sob o domínio de forças da natureza? Conte-me nos comentários se você tem medo de furacões, inundações e terremotos. Dê um like nesse vídeo e se inscreva no canal para ser o primeiro a assistir às novas histórias. E tchau!